Para a leitura do texto de hoje, que se encontra no livro de Ruth. Vou ler do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 22. E o texto diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, e eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. E cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, e que o Senhor as abençoe com a segurança e um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam eles crescerem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o seu povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. E que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu a Ruth, que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as 2 seguiram viagem, e quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, que significa agradável. Chamem de Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso me trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. E elas chegaram a Belém, quando começava a colheita de cevada. Palavra de Deus, amém? Amém? Que bom. O livro de Ruth, irmãos, é um livro espetacular, escrito na época dos juízes, onde estava tendo um caos tremendo entre o povo de Deus, e mostra a narrativa de como se formou a genealogia do rei Davi, e portanto, a genealogia do nosso rei Jesus. Traz ensinamentos sobre pelo menos 3 áreas cruciais para o nosso dia a dia. O livro de Ruth nos ensina a respeito de relacionamentos humanos. O livro de Ruth nos ensina sobre a providência divina que ocorre nos bastidores enquanto os nossos olhos não veem. O livro de Ruth nos ensina sobre a importância de permanecermos fiéis, mesmo diante das adversidades, independente de qualquer circunstância.
E ela nos apresenta 3 personagens principais. Temos Noemi, a sogra, Ruth, a nora, e mais para frente aparece Boaz, o homem que se casaria com Ruth e resgataria toda a sua família. E eles nos ensinam através de suas histórias, através de suas vidas, a confiar nesse grande Deus, o Deus da provisão. Tem uma frase que a Renata gosta de falar muito. Eu achava que era dela, mas é de uma antiga música sertaneja. E ela falava assim sempre: desgraça pouco é bobagem. Desgraça pouco é bobagem. Existem situações na nossa vida, existem momentos que parece que não basta vir um problema só. Parece que o problema, ele não consegue andar sozinho. Parece que o problema é carente, sabe, vó? Parece que o problema sabe que quando ele chega na nossa vida, a gente trata ele tão mal, a gente é tão ríspido com o problema, que quando ele se programa para vir para nossa casa, ele traz mais uns 4 ou 5 amiguinhos, para chegar tudo junto. E vem de comboio, que nem adolescente indo para o banheiro, levanta e vai em 5. Não gosta de ir sozinho. Então de repente chega um problema, no outro dia chega mais 2, no outro dia chega mais 5. E quando você vê, a frase se faz valiosa: desgraça pouco é bobagem. E eu vi uma pessoa falando na internet essa semana, e ela perguntou: se eu pegar uma laranja e espremer, sai suco do quê? Sai suco de laranja. Mas se eu espremer bem mesmo, se eu espremer com toda a força nas circunstâncias mais adversas, será que sai suco de limão? Não, sai suco de laranja. Porque é no momento onde eu e você somos mais espremidos, onde se manifesta o que de fato vive em mim e o que de fato vive em você. Esses momentos de tribulação, esses momentos de luta, têm os seus propósitos eternos. E o principal deles é manifestar aquilo que há em nós, e manifestar a glória e o poder de Deus. E eu queria aprender com você, com esses 3 personagens, algumas coisas valiosas nessa noite, que eu espero de todo o coração que você carregue para a sua vida. Primeiro nós temos aqui Noemi. Noemi é a senhora das ações precipitadas. No versículo 1 do capítulo 1, diz que nos dias que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso o homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe. Belém significa a casa do pão. E a ironia do texto é que não tinha pão na casa do pão. Mas Belém era a terra que Deus deu para o seu povo. Moabe era uma região que estava afastada, portanto amaldiçoada de Deus há muito tempo. E a primeira coisa que a gente aprende com Noemi é que fugir dos problemas não traz solução para os problemas. Fugir do problema não é solução. Ela fugiu porque não tinha pão na casa do pão. Mas quando chegou em Moabe, seu marido morreu. Depois de algum tempo, seus 2 filhos morreram. E naquele tempo não tinha emprego para a mulher, não. Ser viúva significa estar fadada e condenada à morte por fome. Ela não tinha mais como sobreviver. Ela fugiu de um problema, mas encontrou problemas maiores ainda. Quantas vezes as circunstâncias nos espremem, as coisas vão apertando, e o nosso instinto natural é pegar e partir fora, fingir que não existe aquilo, pegar o carro e partir. Mas isso não elimina o problema, isso só traz ele mais à frente, com juros, correção monetária, e a conta vai chegar. A segunda coisa que eu aprendo com Noemi a não fazer é que decisões precipitadas geram frustrações. Essa frase é da Renata. Ela sempre fala para mim: eu sou afoito,
E ela fala para Mateus: amor, decisões precipitadas geram frustrações. Porque o texto diz que não havia pão em Belém, e imediatamente fala: foram morar em Moabe. Você não vê eles se preparando, você não vê eles consultando a Deus, você não vê eles procurando uma solução. Só viram eles fugindo precipitadamente para um lugar que só encontraram morte, destruição, vergonha e humilhação. Eu estava semana passada no Rio de Janeiro com o pastor Josué Valandro, e ele me presenteou com um dos seus livros, que o título é justamente esse: Decisões Precipitadas. E dentre todas as coisas, inspirado na história de Josué com os gibeonitas, ele vai nos mostrando que nos leva a tomar decisões precipitadas. E eu separei algumas que ele disse. Por exemplo, tomamos decisões precipitadas quando deixamos o nosso ego ser inflado. Tomamos decisões precipitadas quando somos levados pela bajulação. E a gente ali no meio da pressão, e chega alguém e fala: não, você não merece esse sofrimento, não. Você não merece passar por isso no seu casamento, não. Você merece um marido melhor. Você merece uma esposa melhor. Eu vou cuidar melhor de você. Você é precioso. E cai nessa bajulação mentirosa, nessa lábia. O diabo e o pecado vende muito mais do que entrega, e cobra muito mais caro do que ele fala. Parece maravilhoso até você consumir, e custa muito mais caro do que você imaginava. Ele te vende uma coisa, mas nunca é. Mas você merece. Ele diz também que nós tomamos decisões precipitadas quando a ganância fala mais alto. Às vezes a gente está numa situação, num emprego, e eu já fui vendedor, e eu sei muito bem como ludibriar um cliente. Compra agora, vai lucrar absurdamente depois. Faz esse negócio. Tem aquele golpe do bilhete que vive pegando gente tonta até hoje. E eu não tenho dó de ninguém. Se você caiu, me perdoa. Sabe por quê? Porque o golpe do bilhete só pega ganancioso. Eu ganhei 1 milhão, mas eu não consigo sacar. Me dá 5 mil aqui. E você pega lá e saca depois, que eu estou com pressa. Aí o ganancioso, vendo a senhorinha ali, pensa: ai, coitada besta, eu vou lá pegar. Toma um golpe. Porque a ganância nos conduz a decisões precipitadas. Mas o que interessa para nós é que nós tomamos decisões precipitadas quando agimos por impulso. Uma vez eu ouvi uma outra frase, e ela disse assim: nunca tome decisões sobre forte emoção. Quando tiver sobre forte emoção, não tome decisão nenhuma. Espera passar, espera baixar a bola, espera voltar o sangue para a cabeça, raciocina, e aí decida. Porque as decisões que nós tomamos no impulso tem destruído a vida de pessoas há milhares e milhares de anos. Pessoas que destroem casamentos de 30 anos por causa de 3 minutos. Pessoas que matam vidas por causa de uma briga na rua, por causa de um corte no trânsito, por causa de uma ofensa inesperada. Mas ele diz principalmente: tomamos decisões precipitadas quando não ouvimos o conselho de Deus sobre o assunto. A família de Ruth não ouviu o conselho de Deus. Nós temos o costume de tomar decisão e pedir para Deus abençoar. A gente faz qualquer coisa e fala: Deus, agora abençoa. Quando nós devíamos consultar a Deus para saber se devemos ou não fazer. E fazer apenas aquilo que Deus certamente garantiu em sua palavra, que nos abençoou. E as consequências dessa ação precipitada está aqui evidente.
morte, fome, sofrimento, mas principalmente, como ela disse no versículo 20, amargura. Chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. O Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Mas ela não perguntou para o Todo-Poderoso se ela tinha que ir para Moabe. Ela não perguntou o que aconteceria em Moabe. Ela só foi. A gente vai, faz e fala: Deus me amargou a minha vida. Não, quem amargou foi você. Foram nós. É necessário a gente confessar os nossos pecados, assumir a nossa responsabilidade e buscar a ação de graça de Deus sobre a nossa vida. Mas no meio de toda essa desgraça, e desgraça não é palavrão, desgraça é uma palavra que tem um prefixo des na frente de graça, que significa ausente de graça. Jesus falou isso em Apocalipse 3,17. Está na Bíblia a palavra desgraça. Está lá: dizes, rico sou, não tenho falta de nada, mas não sabe que é um desgraçado, pobre, cego e nu. Em vermelho, porque foi Jesus que falou. No meio de toda essa desgraça se levantam umas ações de graça. E é a mulher que leva o título do livro. Uma mulher virtuosa. E ela nos ensina no meio de todo esse sofrimento, porque ela estava sofrendo junto com Noemi. Ela não tomou essa decisão precipitada de Noemi, mas casado com o filho dela, estava no mesmo lugar, passando fome, viúva também, sem esperança nenhuma. Mas Ruth nos ensina o que é o verdadeiro amor genuíno. Um amor que supera as dificuldades. Um amor que supera qualquer circunstância. Olha o que ela fala a partir do versículo 8 para Noemi. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor a recompense pelo amor que demonstraram pelos seus maridos, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. E elas choraram. Então no versículo 10: não, disseram elas, queremos ir com o seu povo. Noemi de novo insistiu: voltem, minhas filhas. Não, minhas filhas, voltem. Vocês por acaso esperariam? Então lá no versículo 14, choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Ruth se apegou firmemente a Noemi. O que Ruth tinha de vantagem para estar com Noemi? Ruth era órfã, Noemi, quer dizer, era viúva, Noemi era viúva, e Noemi estava voltando para Belém, para os israelitas, para uma terra estrangeira, numa terra que viria ela mal e trataria ela mal, teoricamente. Mas o verdadeiro amor é um amor além das circunstâncias. Não é um amor simples de troca. Gosto por você porque você me faz bem. Alguém já disse que quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula pela janela. Porque é na hora do aperto que a gente vê quem ama a gente mesmo. Mas Ruth mostrou um amor genuíno. Ruth nos ensina o que é de fato lealdade. Pois ela diz assim no versículo 16: não insista comigo para deixá-lo e voltar, pois onde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Onde você e o seu povo será o meu povo. E olha isso, o seu Deus será o meu Deus. E essa aliança, essa lealdade vai até a morte. Pois ela continua dizendo: pois onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Que mulher espetacular!
no meio de uma desgraça como essa, ela ainda se mantém amorosa, ela ainda se mantém fiel, ela se mantém humilde, ela se mantém aliançada, e é por causa disso que ela vai ser recompensada. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Talvez você esteja sofrendo consequências de ações precipitadas, mas eu queria desafiar o seu coração e permitir que essas tribulações provem o seu amor por Deus e a sua lealdade e a sua aliança com o seu Senhor. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Nós vemos ali no final do capítulo 1 que começou a acontecer então uma grande virada. No final do capítulo 1 eles chegaram a Belém, quando começava a colheita de cevada. A fome que tinha dominado Belém passou, eles estavam até colhendo. E Noemi, que tomou decisões precipitadas e estava amargurada, e Ruth, que estava ali amorosa e leal, juntas sofreram e juntas chegaram no momento de previsão. Isso ensina muita coisa, porque o sol ilumina todos e a chuva cai para todos. A questão não é se passaremos por aflição, mas como passaremos por aflição. Pois Jesus prometeu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ruth amargurada passou por aflição. Quer dizer, Noemi amargurada passou, Ruth agraciada passou também. Mas a chance, a virada, o recomeço chegou para Noemi, assim como chegou para Ruth. A fome passou, a abundância estava chegando, e era o momento de Deus manifestar a sua glória. Eu creio que Deus traz essa palavra numa noite providencial para a minha vida, e talvez traz para a tua vida também. Na segunda-feira, eu orando, Deus falou para mim o tema da mensagem: o Deus da provisão. Eu não fazia ideia que eu ia passar na quarta. Você não imagina o que eu e a Renata passamos na quarta, eu nem imaginava. Mas eu tenho certeza de que essa mensagem chegou hoje, porque a provisão de Deus está chegando na tua vida hoje, em nome de Jesus. E esse Deus chega de repente. Um paralítico no tanque de Betesda está 38 anos sem andar. Quando a água se mexe e não tem uma pessoa para empurrar, mas de repente chega Jesus, vai direto ao seu encontro e lhe pergunta: o que queres que eu te faça? José recebeu um sonho de Deus, passa 13 anos sendo traído, injustiçado, preso, e numa manhã, de repente, ele acorda na cadeia e dorme no trono. Davi recebe a unção e a promessa de que vai reinar sobre Israel, e o que ele consegue é a perseguição de Saul, viver escondido pelas cavernas. Mas de repente, o seu inimigo morre e a promessa chega. Essa é a grande alegria do sofrimento, é que tudo passa, inclusive a dor. O bom de estar no fundo do poço é que só tem um lugar para ir, para cima. E é no momento de maior dor e sofrimento que nós podemos ter a maior esperança que o novo tempo de Deus está chegando na nossa vida, como chegou na vida de Ruth e de Noemi. E aí aparece a figura de Boaz. Existia uma lei do levirato, e a lei do levirato fala que quando morre um homem, o irmão mais próximo ou o parente mais próximo tem a obrigação de se casar com a viúva, e o primeiro filho desse casamento vai ser tributado ao pai que morreu, para que o nome dele e as suas propriedades permaneçam.
E nesse texto, eu queria ler ele todo, mas não tenho tempo. Aparece um homem chamado Boaz. Ele é apresentado como resgatador. Ele é o cara que vai até Noemi, aceita se casar com ela, compra o direito da sua terra, da terra do seu marido, transforma a vida dela de maneira espetacular, abençoa a vida de Noemi e a vida de Ruth. É um homem abençoador da noite. Mas a mensagem que Boaz nos ensina é que aquele que é resgatador recebe recompensas eternas. Porque Boaz talvez estivesse achando que estava ajudando um parente distante, mas quando você lê o livro todo, você descobre que Boaz, lá no finalzinho do livro, se torna o progenitor do rei Davi, e portanto se torna o progenitor de Jesus Cristo de Nazaré. E é aquela ação de benevolência que ele faz para aquela simples mulher. Não é uma simples ação dele para ela, mas é uma ação movida por Deus, que vai ecoar por toda a eternidade. Deus usa pessoas para abençoar pessoas, e Deus convida pessoas para ser participante da sua obra eterna, e as recompensa eternamente por esse privilégio. Certa vez Jesus estava pregando para uma multidão, mais ou menos do tamanho da população de Bela Vista, 15 mil pessoas. Um povo que estava faminto pela palavra, mas que num lugar deserto e ermo, de repente começou a ficar faminto de comida. Então Jesus pede para os seus discípulos: vamos alimentar esse povo. E os discípulos falam: mas não tem onde comprar, e mesmo se tivesse onde comprar, não teríamos dinheiro para todo esse povo. Então um discípulo encontra um menino. Esse menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos não era suficiente para alimentar 15 mil pessoas. Mas esse menino oferta os seus 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus. E Jesus, antecipando a ceia, antecipando as bodas eternas, partiu o pão, partiu o peixe e foi distribuindo. E aquilo que é pouco na nossa mão, quando cai na mão de Deus, se multiplica a ponto de alimentar toda a multidão e sobejar 12 cestos cheios. Mas o meu ponto aqui não é da multiplicação, é que o menino participou de algo que está ecoando por toda a eternidade até hoje. O menino que doou 5 pães e 2 peixes tem abençoado milhares de pessoas que ele nem imagina. Bilhões de pessoas. E assim continuará por toda a eternidade. A gente quer ser muito abençoado, mas são poucos os que se dispõem a, como Boaz, ser um abençoador e ser participante das recompensas eternas. Depois de eu ter passado vários anos sofrendo financeiramente, eu entrei na MRV para ser corretor. E eu lembro que no meu primeiro mês eu fui muito abençoado, vendi bastante. Mas a MRV pagava só quando o cara assina o contrato. Então demorava 30, 40 dias para ele assinar no banco. Mas eles davam uma pequena parte para o corretor se manter. E eu lembro que essa parte era exatamente 10% do que eu iria receber um mês depois. Eu estava apertado. E naquele dia, a secretária ligou e falou: Mateus, vem aqui pegar. Eu perguntei quanto? Ela falou: 10%. Então eu peguei aquele valor e fiquei pensando: vou suprir minha necessidade, ou eu vou ser uma pessoa que supre a necessidade dos outros? Eu não estou falando que você tem que fazer isso, eu estou falando que eu fiz. Naquele dia, Deus provou e testou meu coração. Então, para não ficar tentado, eu liguei para minha esposa, falei: Renata, essa parte aqui eu vou dar para o Senhor, porque é do Senhor, e nós vamos se virar depois. Liguei para o pastor Enoque,
da Igreja Batista da Glória em Londrina. Eu falei: pastor, eu estou com uma oferta aqui, eu quero levar para a igreja. Era quarta, se eu fosse esperar o culto domingo não ia dar tempo. Então peguei, botei no envelope, saí correndo, entreguei na mão do Enoque, virei as costas e falei: meu Deus. Mas Deus me supriu, irmão. Deus me supriu, e Deus me supriu, e Deus me supriu. E quando eu ia mal, eu ganhava 20 mil, 25 mil, 30 mil. Mas a questão não é que eu ganhava porque eu dei, eu ganhava porque Deus viu no meu coração um homem que queria ser redentor de outras pessoas. Então uma vez, eu estava orando no meu quarto. Eu ia fazer um saque de R$27.500. Isso há 10 anos atrás. E eu ajoelhado orando e perguntando para Deus: Senhor, eu nunca ganhei, eu acho que eu não ganhei 27 mil reais nem na minha vida inteira antes de entrar na MRV. Meu salário anterior era 800. Eu não tenho o que fazer com tudo isso. Mas se o Senhor tiver alguém precisando, mostra no meu coração agora. E eu comecei a orar, e começou a vir pessoas, alguns pastores. E vou falar para você, pastores que eu não gostava, e que também não gostavam de mim. Não teve um amigo. E vinha assim, o nome do fulano e o valor que eu tinha que dar. Fui lá no Banco Itaú, na Tiradentes, saquei R$27.500, botei numa bolsa, andei nas costas, fui na casa do pastor Almir. Pastor Almir, eu estou aqui porque o Senhor me falou para te dar uma oferta de R$650. O pastor Almir começou a chorar, porque era o valor do carro que estava sendo tomado pelo banco, que ele não tinha como tomar. Saí da casa do pastor Almir no mesmo dia. Fui na casa do outro pastor André. Pastor André, Deus mandou te pagar, te dar uma oferta de R$450. Pastor André começou a chorar, porque era o valor do conserto da Kombi que buscava o pessoal na comunidade e não tinha dinheiro para vir. E ele não tinha dinheiro porque a igreja dele era muito pequenininha. E eu fui fazendo isso na casa de 5, 6 pastores, até chegar na casa do pastor, que eu esqueci o nome, graças a Deus, porque eu vou falar mal dele. A mulher dele teve uma situação na perna e ia perder a perna, precisava de uma cirurgia cara, e ele não tinha o plano. E aquele pastor, não é que ele não gostava de mim, ele me odiava. E ele ficou sabendo que eu estava dando oferta para todos os pastores da mesma igreja, e ele ficou alarmado. Então eu fui no culto dele, ele pregava no culto de quinta, e fiquei esperando no final. E ele vendo que eu estava lá na porta, ele nunca viu ele orar tanto pelas pessoas, mas ele não queria me ver, não queria olhar na minha cara. E ele ficou insistindo no final, e eu vi que ele não ia embora. Eu fui lá e falei assim: pastor, lembrei o nome agora, mas não vou falar também. Pastor, eu não vou sair daqui não, cara. Você sabe o que eu estou fazendo aqui. A tua esposa está doente. Isso aqui não é por mim, não é por você, não é entre nós. Isso aqui é Deus que quer cuidar da tua mulher. Está aqui a oferta para a cirurgia da tua esposa. Ele falou assim: o teu dinheiro eu não quero. Aí eu falei uma coisa para ele que ele entendeu. Que maravilha, então pega, porque esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é de Deus. E Deus quer cuidar da tua esposa. A mulher dele está viva até hoje, graças a Deus. Está servindo a Deus. A igreja que a gente ajudou está funcionando até hoje. Eu não faço ideia do que eu fiz naquele dia, mas eu sei que aquilo ali está ecoando por toda a eternidade. Nós temos o privilégio de sermos participantes do que Deus está fazendo. Mas irmãos, eu já ensinei aqui que toda a Bíblia é uma história única, de Gênesis a Apocalipse, cujo qual o ator principal não é Ruth, não é Noemi, não é Boaz, é Jesus Cristo. E eu fiquei lendo esse livro de Ruth, direcionado por Deus, e falei: Senhor, tudo bem, maravilha, não devemos tomar decisões precipitadas, maravilha, devemos ser leais, podemos ser recompensadores, mas Senhor, onde está Jesus nessa história?
É um livro que não tem milagres, é um livro que cita pouco até mesmo o nome de Deus. Onde está Jesus e qual é a mensagem do Evangelho para eu compartilhar com o teu povo que vai estar comigo naquela noite? Então Deus me levou ao termo que é apresentado por Boaz. E no hebraico, o resgatador é apresentado como Goel. El é de Deus, o Redentor. Boaz aqui então não é apenas um homem que está sendo generoso com uma mulher e sendo privilegiado em participar de uma genealogia. Boaz é o símbolo daquele que é o nosso Redentor, que está vivo e que irá nos redimir, independente das nossas circunstâncias. Boaz simboliza Jesus, e as suas ações é uma manifestação do que Jesus Cristo faz por cada um de nós, sejamos nós Noemi, sejamos nós Ruth, desde que estejamos nós na presença de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo com Boaz, simbolizando Jesus, é que no meio das tribulações, o nosso resgatador nos observa. Olha no capítulo 12, Ruth capítulo 2, versículo do 5 ao 7. Ruth um pouco antes vira para Noemi e fala: eu vou ali procurar uma terra, uma colheita e debulhar. Era uma prática determinada pela lei dos levíticos, de que se você fosse pobre, não tivesse o que comer, fosse órfã ou viúva, tinha o direito de ir no momento da colheita e pegar o milho que caía da mão do colhedor. Então os pobres ficavam seguindo a colheita, e quando o homem que estava colhendo deixava cair no chão, aquele milho que cai no chão era de direito dos pobres, dos órfãos e da viúva. Noemi, no meio de todas essas tristezas, no meio de toda essa dor, diferente de Ruth, diferente de Noemi, não se deixa tomar pela amargura, vira para sua sogra e fala: eu vou procurar comida para a gente. E ela procura um campo qualquer, e desde cedo fica observando, esperando cair alguma coisa no chão para ela pegar. Então o texto diz que o dono dessa terra, chamado Boaz, volta ao seu campo, e ele começa dizendo assim no versículo 5 até o 7. Boaz perguntou ao capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? E o capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros, e desde que chegou não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. O nosso Redentor nos observa, irmãos. Às vezes a gente acha que está aqui, e obviamente a gente acorda de manhã, ora, pede a Deus por socorro, por provisão, por saída, por solução, mas não havendo nada evidente, a gente levanta de manhã e vai com a cara para o trabalho, e vai resolver a vida, mas a sensação que a gente tem é que Deus está em silêncio, é que Deus não está vendo, é que nós estamos abandonados. Mas eu quero falar para você que o nosso Redentor nos observa, mesmo que você não veja. Eu fui lá na Amazônia e estava fazendo uma ligação para Renata pela Starlink, né? Do Elon Musk, que está na crista da onda aí. E para a antena do Elon Musk pegar, eu tive que ir me embrenhando para dentro do mato. E eu fui entrando, e eu fui falando com a Renata. Ela falou assim: onde você está? Que eu não estou ouvindo barulho. Eu estou entrando aqui na floresta aqui para falar com você. E ela falou: você vai morrer, seu doido, sai daí. A onça já está te vendo. Eu falei: não tem onça aqui não, você é burro mesmo, hein? Você não vê a onça que te vê, cara. Você já está morto e não sabe, corre daí. E ela foi falando tanto, que qualquer barulho de sapo já achava que era um bicho, eu saí correndo no meio da floresta. Porque a gente não observa a onça, mas a onça está vendo, a gente está.
com o bote pronto para dar. Mas nesse caso aqui não é a onça, é o leão da tribo de Judá. A gente está ali perdido no meio da floresta, imaginando que está sozinho, mas o leão da tribo de Judá já está armado para dar o bote da redenção, da provisão, do resgate na sua vida. Permaneça crendo, permaneça com fé. A segunda coisa que Boaz me ensina é que o nosso Redentor, o nosso resgatador, garante a nossa provisão e garante a nossa proteção. Olha o versículo 8. Boaz foi até Ruth, do 8 ao 14, e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim, observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas, pois eu avisei aos homens para não tratarem mal você. E quando tiver sede, sirva-se de água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou, porque não era uma atitude normal, não era se esperado que o dono da terra vai fazer toda essa benevolência para uma pobre qualquer, viúva qualquer e estrangeira moabita. Então no versículo 10, Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, reconhecendo essa graça, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Boaz respondeu: eu sei, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido. Olha o resgatador nos observando. Eu ouvi falar de como você deixou seu pai e sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. E ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu não seja uma de suas servas. E na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, sirva-se de comida, também pode molhar o pão no vinagre. E Ruth sentou-se junto aos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou alimento. Glória a Deus, irmão. Enquanto nós estamos aqui glorificando a Deus, no fundo do poço louvando ao Senhor, como Paulo e Silas na prisão, adorando a Jesus em espírito, em verdade, o nosso resgatador nos observa, e Ele irá nos proteger, irá satisfazer todas as nossas necessidades. Pois é no momento onde a azeitona é mais espremida que o óleo da unção manifesta. É no momento da maior dor, de que quando permanecemos fiéis, o nome de Deus é mais glorificado. Isaías 53 diz: agradou-lhe ao Senhor fazê-lo, Jesus, moer e o vê-lo enfermar. E sabe por que agradou ao Senhor fazer Jesus moer? É porque no momento que Jesus estava sendo moído pelas nossas transgressões, pisados pelas nossas enfermidades, Ele não se amargurou. Ele glorificou o nome de Deus, falando: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então se cumpriu o que Deus já havia dito: aquele é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E nós temos o privilégio, irmãos, no meio das lutas, de glorificar o nome do nosso Senhor, permanecendo fiéis e adorando em espírito e em verdade. Mas Boaz também nos ensina que mesmo no silêncio, mesmo quando nós estamos vendo, o resgatador está trabalhando nos bastidores em nosso favor. Você não percebe, você olha para o lado e não vê saída, você olha para as pessoas que te cercam e não encontra solução. Já procurou, já pesquisou, já pensou, já correu atrás e não enxerga nada, orou, pediu e não veio a resposta. Mas nessa noite, num lugar que você não está vendo, num ambiente que você não percebe, Deus está trabalhando em seu favor.
Olha o que o texto continua dizendo no versículo 15 ao 18. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos, sem que ela veja: permita que ela colhe espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair, para que elas recolham e não a atrapalhem. E assim Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro, carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra, e também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Que bênção, irmãos. Ela não imaginava, ela continuou fazendo a dela, e Boaz falou para os caras que colhiam: deixa cair mais de propósito. Nós estamos ralando aqui, Deus está indo na frente, facilitando o nosso caminho, a gente nem vê. Mas o mais bonito de Ruth é que quando ela foi percebendo o favor de Deus através de Boaz, ela foi pegando, mas ela se lembrou de Noemi. Voltou para casa, se fartou, e a resgatada se tornou resgatadora. Nessa noite Deus está trabalhando em nosso favor, irmãos. Deus está trabalhando em seu favor. Mas talvez você esteja ainda amargurado. Talvez você ainda esteja preocupado. Essa história nos ensina que se nós formos até Deus com o coração quebrantado, o nosso resgatador não nos lançará fora e responderá nosso clamor por socorro. Noemi, percebendo que Boaz era aquele parente próximo, virou para Ruth e falou para ela: essa é a hora, esse é o momento que Deus preparou. Procure Boaz, quando ele estiver sozinho, chegue até ele e dê essa proposta para ele, uma proposta indecente: resgate a mim, resgate a minha família. Boaz não tinha nenhuma vantagem em comprar a terra de uma mulher e de um defunto, sendo que o filho que ele tivesse com ela não seria considerado dele, seria considerado do defunto. Então todo o dinheiro que ele investiria nessa compra, no final não ficaria para ele, ficaria para um cara que ele nem sabe quem é. Da mesma forma, quando nós vamos a Deus buscando o Senhor, buscando o seu favor, pare para pensar, não tem vantagem nenhuma de Deus. Deus não ganha nada em nos ajudar. Não há nada que eu possa entregar para Deus que seja digno daquilo que Ele me entrega. Desde as coisas mais simples, como respirar, das coisas mais amáveis, como a minha família, Deus não ganha nada. Ah, Deus ganhou você como um pregador, isso não é nada. Se eu não falar, as pedras clamam. Deus não tem benefício nenhum comigo. Ele faz por livre amor, por livre graça e por pura bondade. E mesmo que Ele não tenha vantagem, a sua palavra diz que se nós buscarmos o Senhor, como Ruth buscou Boaz, Ele não nos lançará fora. Olha aqui no capítulo 3, versículo 6. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira, seguiu as instruções de sua sogra. Para aqui, é interessante, Ruth segue as orientações da sogra miserável. A miséria de Noemi não fez ela considerar a sua sogra uma inútil. Ela foi obediente. E no versículo 7, quando Boaz terminou de comer e beber, estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente, se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. E aqui, essa viúva estrangeira faz o seu clamor ao resgatador.
estenda a sua capa sobre mim, o Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz, o Redentor, exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família do que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre, e não se preocupe com nada, pois farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Nessa noite nós podemos chegar até o nosso resgatador, sabendo que ainda que eu não tenha nada para oferecer a Ele, eu ouvirei da sua voz: não se preocupe com nada, pois eu farei o que você me pedir. Nessa noite eu me coloco nas tuas mãos, ó Pai. Seja o meu resgatador, seja o redentor da minha família, seja o resgatador dessa cidade morta e caída no pecado, dessa igreja carente pela tua glória, dos teus filhos que aqui estão, que saíram de casa nessa chuva para vir até a tua presença, e daqueles que nem conseguiram chegar aqui. Seja o resgatador das Rutes e Noemis desse lugar. Estenda a sua capa sobre nós, eu te peço, Pai. E para terminar, o resgatador fará o que for necessário para garantir a nossa redenção. Olha o que ele diz no versículo 12, capítulo 3. Embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há um outro homem que é parente mais próximo do que eu. Fique aqui esta noite, e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Mas se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. E olha o versículo 18. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Ponto. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. O nosso Redentor não descansará, não poupará esforço. Sabe o que me garante? A cruz. A cruz é a prova de que Cristo não poupa esforço para nos resgatar. E Romanos 8:32, se não me engano, diz assim: se Deus não poupou o próprio Filho, não nos dará certamente com Ele todas as outras coisas? Pois o Senhor não poupará esforço. Isaías 65:24 diz assim: eu os atenderei antes mesmo de clamares a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, eu responderei às suas orações. Jeremias 29:12 diz: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Salmo 51:17: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, e Ele não rejeitará um coração humilde e arrependido. Isaías 64:4 diz: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Isaías 49:14: Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. E Deus responde: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mas mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estarão sempre em minha mente. Então Isaías 55:6 diz: busque o Senhor enquanto podem achá-lo, invoque-no agora enquanto Ele está perto.
que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, e que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Para concluir, Salmos 37, 25. E faço dessas minhas palavras: fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Nós temos o Deus da provisão, e de Gênesis a Apocalipse, não tem uma sequer pessoa que confiou a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso e saiu decepcionado. O que Deus espera de nós? Quebrantamento, humildade. E Ele fala: pede para mim, pede chuva serôdia, no tempo da chuva serôdia. Mas antes mesmo de você pedir, eu já estou respondendo. Mesmo quando você não vê, eu estou trabalhando, porque eu quero trabalhar no seu coração, na sua fé. Eu quero te espremer e provar para o mundo inteiro de que não é você quem vive, sou eu que vivo em você.